Esse planeta é que resido no que podemos auxiliar. Busco em meu abraço a gratidão de estar aqui. Assim me amo, feliz me sinto, então dou graças aqui viver. Busco no meu abraço um motivo de estar aqui. Assim me amo, feliz me sinto e dou valor ao meu viver. Busco
aqui nesta noite, agradecendo a presença de todos vocês aqui conosco nesta noite especial e agradecendo também os queridos ouvintes da Rádio Web Portal da Luz, que nesse momento está transmitindo, e todos esses irmãos queridos que nos assistem. Um abraço carinhoso a todos. E vamos então, nesse momento, elevar o nosso pensamento para que possamos fazer a prece de abertura da nossa reunião. Senhor Jesus, de infinito amor e de infinita misericórdia, nesse momento, nós rogamos a vossa assistência espiritual para que possamos realizar mais uma reunião em Teu nome. Que os bons espíritos aqui presentes possam nos envolver, possam nos intuir, para que possamos nos manter sintonizados com essa equipe de trabalhadores do bem que coordenam o trabalho desta casa espírita. Agradecer, Senhor, pela nossa vida, pelo nosso lar, pela nossa família, pelo nosso pão material e espiritual. E rogar a Ti, Senhor, que intua o nosso coração, para que possamos transmitir a Sua mensagem de amor e de paz, e que ela possa servir como um alimento espiritual para todos nós que aqui estamos, dos dois planos da vida, nós encarnados e também os nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram como nós, buscar um lenitivo para as suas almas. A nossa gratidão por tudo que recebemos, por mais um dia e por essa noite maravilhosa. Que cada um dos queridos irmãos aqui possam receber aquilo que aqui vieram buscar e que possam retornar aos seus lares muito melhor do que aqui adentraram. Agradecemos, Jesus querido, e seja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Nosso assunto hoje é sobre o Evangelho no Lar. É uma campanha que a Federação Espírita Brasileira está fazendo em todas as casas, né? E tem sobre suicídio, sobre aborto, sobre sistemas palpitantes, sistemas polêmicos, né? E nós escolhemos o Evangelho no Lar, o divino presente em nossas vidas. Nos dias atuais em que vivemos, com a violência, né, que se propaga numa escala assim tão grande, você liga a televisão, é só aquilo que de negativo existe, e a gente vai assimilando aquilo lá, e os nossos neurônios vão ficando desajeitados, né? O nosso emocional ficando totalmente desequilibrado, porque a gente é limitado, nós temos a nossa capacidade, que não é essas coisas também, e a gente acaba nos envolvendo com esse tipo de informação que a gente deve rejeitar de qualquer forma. E o Evangelho no lar nos ajuda a fazer isso aí, nos dá proteção, né? A espiritualidade vai estar conosco, nos amparando e se substituindo esses pensamentos para que eles não tornem o nosso comportamento do dia a dia, né? Para que a gente esteja sempre preparado para rechaçar aquilo que de negativo existe nesse mundo. Exatamente isso que já foi colocado pelo Cativo, a respeito da importância do Evangelho no lar. Então, meus queridos irmãos, é com muita alegria que aqui nos encontramos para compartilhar com vocês esse momento especial, que com certeza nos trará o alimento de que precisamos para nos mantermos mais fortalecidos na fé, para que possamos ter esperança em dias melhores. E para recebermos essa dádiva, esse manancial de bênçãos que o Evangelho sempre nos traz, nós precisamos abrir
abrir o nosso coração para sentir Jesus. E não apenas saber o que Ele fez, o que Ele falou, mas, sobretudo, vivenciar os seus ensinamentos através da nossa prática diária, a prática da caridade, do amor ao próximo, a nossa vivência fraterna que começa no nosso lar. Então, nesse sentido, vale a pena relembrar a mensagem de Jesus quando Ele veio nos trazer o Evangelho. Aí Ele disse: eis que vos trago boas novas de alegria. Então, Ele coloca que o Evangelho dele é alegria. E realmente é alegria por quê? Porque nos traz consolo nas nossas aflições. E porque nos esclarece tudo o que nós podemos saber a respeito da nossa felicidade futura, do nosso porvir, da nossa vida. E então, nós precisamos, nesse sentido, receber esse Evangelho com alegria, apesar de tudo que está acontecendo no nosso mundo. Nós sabemos quanto sofrimento, quantas aflições em face dessa pandemia, que já dura 2 anos, que a gente nunca mais esteve aqui presencialmente. Então, quando eu estava chegando aqui, eu falei para a Tia: nossa, 2 anos nesse mês de março que começou essa pandemia e que tudo foi fechado e a gente se afastou, a gente não poderia mais estar fisicamente, e a gente sente tanta saudade, tanta vontade de estar com os irmãos, de sentir o calor de cada um. E graças a Deus, isso já está passando e hoje a gente já pode estar junto novamente, sentindo esse calor, esse carinho, essa atenção de vocês. E por isso é importante que nós nos coloquemos sempre na disposição dessa alegria que o Evangelho nos traz, porque apesar das dores, das tristezas, também temos a alegria de viver, temos as bênçãos que recebemos de Deus constantemente na nossa vida. Então, precisamos de uma luz constante e presente na nossa vida, para que a gente sinta sempre esse bom ânimo, essa alegria de viver que o Evangelho nos coloca. E daí a importância do Evangelho no lar e no nosso coração. E esse é o tema que nós vamos então apresentar para vocês, seguindo as orientações da Federação Espírita Brasileira, que tem os temas que ele já colocou, né? Eles estão trabalhando bastante a temática do suicídio, do aborto, da eutanásia, e Evangelho no lar. São campanhas permanentes que a Federação faz para que a gente esteja sempre trabalhando nesse sentido. E nós vamos fazer o Evangelho no lar aqui, né? Fazer o Evangelho na prática mesmo, para que todos possam, todos já sabem como que é, né? Para a gente só reavivar esse acontecimento que deve ser constante nas nossas semanas, né? E a gente começa já com uma prece, já cantada, uma música nossa também, né? Letra da Série. Antes de me deitar para dormir, quero te pedir, Senhor, mas esta oração não é para mim. Tenho tudo o que posso precisar. Muitas pessoas até hoje
que toda luta cesse, que o mundo encontre a paz, que você ouça todo grito e cada oração. Quero sempre acreditar que a gente pode ajudar. Por favor, Senhor, que eu não seja indiferente a todo irmão, ou sua dor nunca passará. E acreditar em um dia em que a fome e a guerra passarão. Ter esperança, amor e fé, que toda luta cesse, que o mundo encontre a paz, que você ouça todo grito e cada oração. Ajude-me, Pai amado, em nome da verdade, que a gente veja no outro a sua imagem de amor. Saudar o nosso ouvinte da Web Rádio Portal da Luz, né? Pessoa do mundo inteiro que está nos ouvindo, aqui direto do Centro Espírita Portal da Luz aqui em Dourados, no Mato Grosso do Sul. O nosso abraço, né? E nosso carinho por tudo aquilo que, o quanto vocês representam para nós, né? Na nossa caminhada, na nossa jornada. E para introduzirmos o nosso tema, é importante ressaltar uma reflexão que a Federação Espírita Brasileira nos traz, para que a gente possa compreender a importância do Evangelho no nosso lar. Então, eles colocam o seguinte, que em nível mundial, nós sabemos da escalada, da violência que se manifesta em todos os momentos e sob todas as formas. Então, nós diariamente temos notícias de diferentes formas de violência no mundo todo. Isso é em nível mundial. E nós vemos diariamente essas notícias, né, esses fatos tristes que acontecem, no geral, em todo o mundo. De uma forma bem especial nesse exato momento, né? Da invasão da Rússia na Ucrânia, essas coisas tristes que esfacelam qualquer coração, né? Uma coisa assim inadmissível no século que estamos, em século XXI, não tem como a gente aceitar esse tipo de coisa aí, né? Só nossas preces, o nosso Evangelho que pode curar esses males da humanidade. Então, nós sabemos que não precisava mais ter guerras. E de repente surge novamente. Então, na reflexão, é que tudo isso, a causa é o desamor. E nós sabemos que isso é verdade. Se houvesse amor na terra, nos corações, com certeza já não existiria mais essas guerras, essa violência que nós vemos acontecer todos os dias. E cada país, nós sabemos que tem o seu cenário particular, Suas culturas diferentes. em face dos autores, das pessoas que reencarnam naquele determinado país, dos seus compromissos, cargos espirituais, mas eles colocam que, no geral, na essência, a causa é Desamor. a formação, que está implícito o desamor, né? A formação moral das criaturas. Essa é a palavra-chave que nós sabemos que a doutrina espírita veio trabalhar. A formação moral do homem. Esse é o objetivo principal do Espiritismo.
contribuir para a transformação moral do homem, de toda a humanidade. Então, Allan Kardec, ele compreendeu muito bem essa questão quando a doutrina espírita foi codificada, que foi em 1857. Então, a doutrina é muito nova ainda. Tem o quê? 160 e poucos anos, 165 anos de existência, como uma ciência que veio nos revelar esse mundo espiritual e toda a sua relação com o mundo físico. Então, Allan Kardec, em várias obras da codificação, ele tem essa preocupação e coloca sobre a questão moral. E nós sabemos que as duas asas que elevarão o espírito, a sua ascensão espiritual, a sua evolução, é o conhecimento, né? A parte intelectual, e a outra asa é a parte moral, aonde estão envolvidos os sentimentos, as virtudes. Então não basta apenas ter conhecimento. E quando a doutrina surgiu, Allan Kardec já disse, né? Os espíritos superiores já disseram a ele que o que o homem precisava naquele momento, já há 165 anos atrás, era elevar o sentimento. Tanto por isso que o Espírito de Verdade, que presidiu a doutrina espírita, que veio à frente de todo o trabalho de Allan Kardec, ele coloca no Evangelho e já se dirige aos espíritas. Espíritas, amai-vos, esse é o primeiro ensinamento. Colocou na frente do conhecimento. E instruí-vos, o segundo. Então, por que eles não colocam mais a instrução na frente? Porque o nosso mundo já evoluiu muito em termos de conhecimento, em termos de desenvolvimento intelectual, que é necessário, mas precisamos elevar o nosso sentimento. E isso está envolvido com a questão moral. E por isso ele colocou lá no livro A Gênese, no capítulo 18, do item 19. Então eu destaquei aqui, que eu achei muito importante, ele coloca o seguinte, que só o progresso moral pode assegurar a felicidade do homem na terra, pondo um freio às suas más paixões. Só ele fará reinar entre os homens a concórdia, a paz, a fraternidade. Então, vejam a importância da educação moral de cada pessoa. E o que significa moral? E aí fomos buscar no livro dos Espíritos. O que os Espíritos superiores nos falam que seja a moral? Como que a doutrina espírita compreende a moral? E aí eles colocam que a moral é a regra de bem proceder. Isto é, de distinguir o bem do mal. E funda-se na observância da lei de Deus. Então, esse é o conceito que os Espíritos trouxeram a Allan Kardec, para que a gente pudesse compreender o que significa essa moral. Daí a importância dessa formação moral do homem, para que ele possa evoluir com equilíbrio. E aí Kardec, numa outra obra, ele faz um comentário e coloca que um dia compreender-se-á que este ramo da educação, ele está falando da educação moral, tem seus princípios, suas regras, como a educação intelectual. Numa palavra, que é uma verdadeira ciência. Então, nós sabemos que a educação moral não se aprende na escola. Por quê? Ele coloca que a educação moral não é vista como uma ciência, como a educação intelectual, que traz os conhecimentos. E que quando o homem enxergar essa educação da mesma forma que ele enxerga a educação intelectual, então essa educação será transformada
para que a gente possa evoluir, e não só na parte do intelecto. Então, e aí vem, você não vai a importância do lar na educação moral. Então, por enquanto, é no lar que se forma o caráter, porque a educação moral, ela trata da formação do caráter. É no lar que os espíritos se reencontram, sob o mesmo teto, na condição de pais, filhos, irmãos. Nesse ambiente são oferecidas oportunidades de aprendizado moral, possibilitando aos reencarnados exercitar-se no campo afetivo, desenvolvendo a fraternidade, a solidariedade, os sentimentos derivados do amor. Então tudo começa no lar. É muito importante essa questão moral, porque se aprende através da vivência mesmo, da prática. E é importante também que a gente abrace essa oportunidade assim com as duas mãos, né? Para que a gente não venha numa outra reencarnação ter que pagar por essas dívidas que contraímos, né? No lar que nós estamos, todo mundo, em processo de reajuste, né? É no lar que a gente consegue amar os nossos inimigos, né? Que a gente consegue nos familiarizar com aqueles que foram inimigos nossos no passado, mas temos essa oportunidade da educação. Como a Célia falou, trabalhando o aspecto moral, a gente vai conseguir fazer isso daí. Trabalhar os sentimentos assim, na maior pureza, na maior essência que existe. Nos esforçar o máximo, né? Para que a gente não, quando a gente se for daqui, a gente não leve conosco. Poxa, aquilo eu deveria ter feito, tive a oportunidade e não fiz. Então, para que a gente possa refletir sobre isso também. Então, nesse sentido, a família assume o papel da mais alta importância, na medida em que auxilia o espírito na sua educação e regeneração, visando, é claro, a sua evolução intelecto-moral. O intelecto é muito importante e geralmente acontece primeiro, conhecimento, mas não podemos deixar de lado a questão moral. Porque são as duas asas que fazem parte da evolução espiritual. Então tem que haver um equilíbrio. E quando houver esse equilíbrio, então a nossa terra terá mudado, terá se transformado. E aí, na obra Jesus no Lar, é uma psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Nélio Lúcio. No prefácio do livro, o espírito Emmanuel faz uma importante colocação. E eu coloquei algumas coisas para a gente falar aqui. Ele diz que o mestre não é apenas o informador da civilização, o legislador da crença, o condutor do raciocínio, ou doador de faculdades terrestres, mas também, acima de tudo, o renovador da vida de cada um. Então, esse é o objetivo principal de Jesus ter vindo à Terra: renovar a nossa vida, levar o homem a se renovar, se transformar numa pessoa de bem. Quando a criatura atinge o ápice desse entendimento, ama o tempo que lhe orienta o modo de ser, mas não se restringe às reuniões convencionais para as manifestações adorativas, e sim traz o amigo celeste ao santuário familiar, onde então Jesus passa a controlar as paixões, a corrigir as maneiras e inspirar as palavras, habilitando o aprendiz a traduzir os ensinamentos eternos através de ações vivas, com as quais espera o Senhor estender o divino reinado da paz e do amor sobre a terra. Então, aí ele coloca que quando o Evangelho penetra o
o coração, abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino. Então, palavras do Espírito Emmanuel no prefácio desse livro fantástico que é Jesus no Lar. Então, quem deseja ler, quem já leu, procure meditar, refletir sobre as lições que o próprio Jesus coloca junto com os apóstolos. Então, são lições preciosas para a nossa vida diária. vivenciando ali. Mas que com o culto do Evangelho no lar, nós vamos dissipar. Amenizar cada vez mais as nossas dores. Dissipar essas energias bravas que estão no espaço. Então vamos ao culto do Evangelho no lar. Né? E na obra Jesus no Lar, no primeiro capítulo, Jesus reúne-se na casa de Pedro para lhe falar da importância e necessidade de se implantar o culto do Evangelho no lar, salientando que a paz, a harmonia e a fraternidade que queremos começam no lar. Então, nesse capítulo, é o primeiro capítulo do livro.
Então já vem nos colocando da importância de fazer o culto do Evangelho no lar. Então Jesus, nesse diálogo com o apóstolo Pedro, que ele sempre estava na casa de Pedro, e ele se reunia com os outros apóstolos ali para passar os ensinamentos principais. E nesse diálogo de reflexão com o apóstolo, por meio de perguntas e respostas que ele sempre fazia, ele lançava um questionamento e a própria resposta da pessoa, ele dava o ensinamento dele. E depois desses questionamentos que ele fez para o apóstolo Pedro, então aí ele passou a seguinte informação. Eu não quis copiar na íntegra porque a história é um pouquinho longa, mas quem quiser depois ler, vale a pena ler na íntegra essa mensagem. E aí ele coloca para Pedro: o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nós não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Pedro, acendamos aqui em torno de quantos nos procuram assistência fraterna uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. E aí Jesus coloca: nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. E aí ele lembra quando ele nasceu na manjedoura, trazendo a lição da humildade para toda a humanidade. Também explicando a Pedro, que o Evangelho nasceu lá, na pobreza, na humildade, não foi na multidão. E aí, diante dessas considerações de Jesus, Pedro murmurou: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenvolveu os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Veja que interessante. Jesus é que abriu o primeiro culto do Evangelho no lar, junto com os apóstolos. Então ele disse: vamos acender uma claridade aqui, para que a gente possa se fortalecer cada vez mais. E a gente precisa não só do alimento material, mas principalmente do alimento espiritual. E nesse momento do Evangelho é o momento da espiritualidade, estar conosco na nossa casa. É Jesus que vem através dos mentores espirituais, do nosso anjo de guarda. É a sua luz que irradia para a nossa casa. E a nossa casa se torna, então, um canto de luz. E essa luz beneficia não só a nós, mas beneficia os nossos vizinhos, a nossa rua, o nosso bairro, porque parte dali uma luz permanente e que protege a nossa casa de todos os malfeitores, porque nós sabemos que tudo começa no lado espiritual. Então a gente se preocupa muito com a segurança material, colocar alarme na nossa casa, que a gente precisa fazer isso mesmo, precisa tomar essas providências,
mas nos descuidamos da proteção espiritual. E essa proteção é através dessa luz permanente na nossa casa, através do culto do Evangelho no lar. Que nesse momento a espiritualidade está em casa, e Jesus está, através da sua irradiação, da sua vibração. Porque ele disse que onde estivesse 2 ou 3 pessoas reunidas, ali ele estaria. E vários espíritos de escola se manifestaram sobre a validade e conveniência da reunião em torno do Evangelho de Jesus no lar. Então vamos ver o que o Espírito Emmanuel nos fala a respeito disso. Aí ele fala que o culto do Evangelho no lar não é uma inovação, é uma necessidade. Em toda a parte onde o cristianismo lança raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Quando o ensinamento doméstico vibra em 4 paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Então a gente pensa, pouquinhos minutos que a gente se reúne com a família é de grande valia para nós. E aí, Dr. Bezerra de Menezes, vamos ver o que ele fala. Trabalhemos pela implantação do Evangelho no lar, quando estiver ao alcance de nossas possibilidades. Trazer as qualidades da Boa Nova ao tempo da família é aprimorar todos os valores que a experiência terrestre nos pode oferecer. E aí, André Luiz. E ele já se dirige aos espíritas. Ele fala, os espíritas e, em particular, os participantes de grupos mediúnicos precisam compreender a necessidade do culto do Evangelho no lar. Pelo menos semanalmente, é aconselhável se reúna com os familiares ou com alguns parentes, capazes de entender a importância da iniciativa, visando aos estudos da doutrina espírita, à luz do Evangelho do Cristo sob a cobertura moral da oração. Então, nós vimos a importância do Evangelho no lar. Então, quem ainda não adotou essa prática, quem ainda não utiliza esse recurso valiosíssimo para a nossa vida, procure instalar essa reunião para que possam a família se reunir nesse momento junto com a espiritualidade e fazer uma prece, fazer uma vibração, fazer os pedidos, fazer a sua oração em conjunto com a família, porque isso é uma grande proteção para toda a família. Então, se a pessoa mora às vezes num prédio, mora num apartamento, todo aquele edifício recebe a iluminação. Então, é simples. Nós colocamos aqui um roteiro. O roteiro está ali. Acho que todos se conhecem. Que reúna a família, escolha um dia da semana, naquele horário em que todos podem estar. Se algum membro da família não quiser participar, não tem problema. Vai chegar um momento que ele vai sentir a vontade de estar ali também. Mas é importante que todos estejam nesse momento, naquele horário, para fazer essa reunião. E aí no roteiro eles colocam, uma pessoa faz uma prece simples, espontânea, não precisa ser aquelas preces compridas, decoradas. Fala aquilo que o coração está pedindo naquele momento. Faz a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e eles orientam para começar sempre pelo prefácio, porque a introdução das obras traz um apanhado geral do que a obra vai tratar. E a gente já adquire bastante conhecimento já no prefácio. Então, pega uns 2 itens, lê, depois uma pessoa faz um comentário, estimula a participação de todos naquele momento, e sempre colocando aquela lição, buscando, contextualizando no nosso dia a dia, comentário do texto, breve, não precisa demorar, porque é no máximo meia hora essa reunião.
reunião comprida de 1 hora. É até meia hora. E aí depois faz vibrações pela fraternidade, pela paz, equilíbrio de toda a humanidade, pelos governantes, pelas crianças, jovens, pelas pessoas que direcionam as instituições, pelo Evangelho em todos os lares, né? Pode fazer pedido pelos parentes, amigos, por pessoas que não participam da círculo de amizades, mas por toda a humanidade. E aí depois faz uma breve de encerramento, que também é simples, agradecendo, né, a Deus, a Jesus e aos bons espíritos que estiveram ali nesse momento. E ter cuidado para que essa reunião não se transforme em uma reunião mediúnica, porque às vezes tem membros da família que tem mediunidade, de repente começa. Então isso não é aconselhável, né? Isso deve ser realizado sempre na casa espírita. Então esse é o roteiro, e aí o livro indicado, o Evangelho segundo o Espiritismo, e aí tem os livros recomendados, porque às vezes a pessoa já fez isso no Evangelho, e aí quer ler outra obra, aí eles colocam como recomendados aqui Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Fonte Viva e Via de Luz, que são livros do Espírito Emmanuel, que é a psicografia de Chico Xavier. Agenda Cristã, de André Luiz, Jesus no Lar, é esse livro que eu citei aqui, e Alvorada Cristã, do Espírito Nério Luz, também a psicografia de Chico Xavier. Luz no Lar, Espíritos Diversos, Deus Aguarda, Evangelho em Casa, pelo Espírito Neemei, e Mestre de Amor, pelo Espírito Joana de Ângeles, que é a psicografia de Divaldo Pereira Franco, e outros de conteúdos semelhantes. Então, essa é a mensagem preparada para essa noite, para que a gente possa, quem ainda não tomou essa providência, que faça isso, porque é um trabalho muito importante para a família, para toda a família. É uma proteção, é um alimento espiritual para a nossa alma, para que haja paz, equilíbrio naquela família, para que não haja desamor, para que haja sempre alegria de viver e que sustente o dia a dia daquela família. A prece. Então não precisa ser toda noite. Se for toda noite, melhor ainda, mas escolha um dia da semana, naquele horário, onde todos possam participar. Se tiver alguma visita que chegue de repente, convide a visita para participar. Se não quiser participar, não tem problema, a pessoa aguarda. Se a gente viajar, a gente faz, continua fazendo o Evangelho, porque a oração ela está sempre no pensamento. Em qualquer lugar, a gente pode, até no hotel, a gente pode se reunir e lembrar da nossa casa, mentalizar a nossa casa e dar continuidade então ao Evangelho. E aí, como mensagem final, continuando aqui o prefácio do livro Jesus no Lar, então quando Emmanuel coloca, quando o Evangelho penetra no lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino. Jesus continua falando aos companheiros de todos os lugares, que a sua voz incisiva e doce possa gravar no livro da nossa alma a lição renovadora de que carecemos à frente do porvir, convertendo-nos em semeadores ativos de seu infinito amor. É a felicidade maior a que poderemos aspirar. Emmanuel. Brilha a luz que há em ti, é hora de fazer florir o amor no seu coração. O Mestre veio trazer o amor para aliviar a sua dor. Então sorri e cante
sempre essas energias maravilhosas que a gente recebe, essa interação maravilhosa. Isso é magnífico para a gente. Estamos muito felizes, né? E poder absorver essa energia gostosa de todos vocês. Que fiquem com Deus, que ao chegar em casa tenhamos a tranquilidade e que o amanhã a gente seja muito melhor do que nós fomos hoje. Muito obrigado, que Deus abençoe. Então vamos nesse momento, meus queridos irmãos, fazer a nossa prece de agradecimento a Deus e a Jesus e a toda a espiritualidade, para que possamos encerrar essa reunião buscando uma vibração em favor de todos que aqui estão, para que todos possam perceber um passe coletivo. Então, que todos nesse momento possamos vibrar em harmonia, buscando continuar com essa sintonia, buscando essa paz, buscando sentir a presença amorosa de Jesus e toda a espiritualidade aqui presente. Agradecer, Senhor, pela presença amorosa, pela mensagem do Evangelho e por tudo que recebemos de Ti nesta noite. Ajude-nos, Mestre querido, a colocarmos em prática todos esses ensinos maravilhosos que o Seu Evangelho de luz nos faculta conhecer. Que possamos sentir a Sua presença amorosa no nosso lar. Que todos os nossos familiares possam perceber essas energias em forma de bênçãos, de bem-estar, de saúde, de alegria, de esperança. Mentalizemos, meus queridos irmãos, o nosso lar, e que essa grande luz que parte dos nossos mais puros sentimentos possa envolver a cada um. Mentalizando os nossos queridos amigos e companheiros de jornada terrena, vibremos também pela paz do nosso planeta. Que todos os homens possam compreender a presença dessa luz em nosso meio e possam, de uma vez por todas, desenvolver o amor que há em cada coração. Pedimos também, Senhor, em favor de todos aqueles que sofrem em face dessa pandemia, aqueles que estão internados nos hospitais ainda, em recuperação. Que os bons espíritos que trabalham incessantemente em todos os recantos desse mundo possam encontrar sintonia nos corações, para que levem o consolo e o auxílio possa ser mais eficiente. E assim, Senhor, nós te rogamos que o seu imenso amor possa nos envolver sempre, fortalecendo a nossa fé e nos dando a esperança em dias melhores. Ser conosco, Mestre querido, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Com Deus, Jesus no coração. Boa noite, meus queridos irmãos. Gratidão pela presença, pelo carinho,
Que Deus abençoe a todos.